Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live do projeto Desafios da Soja, a nossa live semanal. Todas as sextas-feiras nós teremos um convidado e também traremos algumas notícias sobre clima, sobre mercado. E hoje temos o prazer da presença da professora pesquisadora da UPF, a doutora Carolina Deuner. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco, dividindo o seu conhecimento com a nossa audiência aqui do Destaque Rural. Então, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. A Destaque Rural é nossa parceira aí de longa data, então a gente veio para falar um pouquinho sobre manejo de doenças na cultura da soja, porque esse é o momento, né? Então, nós estamos nos preparando aí para o início da safra e é bom que o produtor tenha algumas dicas aí, algumas informações de instituições de pesquisa com dados científicos para poder tomar a sua decisão. Tá certo, professor. Quais são as doenças da cultura da soja, professora? Bom, aqui na região sul, nós temos as chamadas doenças de final de ciclo, como septoriose, crestamento de cercóspora. Nós temos o oídio, que é uma doença de clima um pouco mais seco, e nós temos a ferrugem. Essas são as principais que flutuam aí em função da condição climática. Nós iniciamos sempre pensando em controle de doenças de final de ciclo e oídio na fase vegetativa. Dependendo da condição climática, se for mais seco, o oídio vai predominar. Se for um pouco mais úmido, as doenças de final de ciclo irão predominar. A ferrugem ela é uma grande preocupação, porque nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos uma alta incidência de ferrugem. E isso resultou em danos, né, na cultura em função do não controle ou falta de preparo para manejar a doença. Então, na fase inicial, nós temos ou doença de final de ciclo ou oídio, e depois nós temos a maior preocupação com ferrugem. Isso tem sido recorrente. Professora, as doenças de final de ciclo, elas ocorrem mais na metade sul, na região centro, lá na região de Cachoeira do Sul, na região da fronteira. Ela tem uma incidência maior lá devido à temperatura ser maior e às vezes também ter mais umidade lá por causa da várzea ou dos solos de lá. Bom, nós temos a ocorrência das doenças de final de ciclo, ela está relacionada a onde está o inóculo da doença, ou seja, onde que vem o primeiro contato do patógeno que vai começar na doença, que vai ocorrer na cultura. Então, nós temos o seguinte, as doenças de final de ciclo, elas estão na semente e na palhada, e tendo condição de desenvolvimento, elas de maneira geral são mais rápidas. Aí alguém pode pensar, mas a ferrugem por que ela ocorre mais tarde para nós? Porque a ferrugem é uma doença que precisa de bastante inóculo e o inóculo vai aumentando à medida que a soja vai sendo plantada no Brasil ou na América Latina. Então as doenças de final de ciclo, elas gostam realmente de um clima um pouco mais quente e úmido e nós temos essa condição em diferentes momentos da cultura e na nossa região a primeira doença que aparece na cultura é septoriose. A septoriose ainda é uma doença que a gente não dá muita importância, mas ela tem roubado o potencial produtivo da cultura. Em regiões mais quentes, a antracnose se destaca. Em algumas regiões quentes do sul, mas ela é um principal problema da região centro-oeste, juntamente com mancha-alvo. Aqui no sul, a gente se preocupa, de maneira geral, mais com septoriose, oídio e, posteriormente, ferrugem. Tá certo. E diante desses cenários de ferrugem, assim, o que nós podemos aprender com o ano passado e esse ano, trazendo um panorama geral assim, de tendências com relação a clima, a inóculos já presentes, o que se pode dizer? Isso, a ferrugem ela é uma doença de multiplicação muito rápida, e ela é uma doença de condição de maior umidade, horas de molhamento foliar da cultura. E ela vem se desenvolvendo em função que o inóculo aumenta e a condição climática se torna favorável. Se a gente pegar a previsão
para os próximos 2 meses, a gente tem uma previsão de maior umidade, de maneira geral no sul, que vai favorecer o desenvolvimento da cultura, o inóculo de diversas doenças. A ferrugem é uma doença que a gente vai se preocupar mais próximo do reprodutivo. No momento, só para fazer um comentário com relação a uma doença que eu ainda não comentei, que é a fitóftora. Então, nessas últimas 2 semanas, no Laboratório de Fitopatologia da UPF, nós temos recebido muitas amostras de produtores com sintomas de tombamento e muitos deles já confirmado como sendo fitóftora. Exatamente o mesmo problema que nós tivemos o ano passado. Nós fizemos até aquela publicação da nota técnica na revista e por que a gente está tendo esse problema recorrente? Tudo em função do clima. Ou seja, quando temos condição de solo mais frio e a condição de mais umidade no solo, teremos problema com fitóftora, porque esse fungo forma uma estrutura de sobrevivência que fica no solo e ele fica de uma safra para outra. Quando ela não ocorre é porque não teve aquela condição ideal de alta umidade na emergência, então não há o desenvolvimento da doença. Então a gente fala para os produtores que para controle de fitóftora nós só temos estratégias para serem adotadas antes da safra, infelizmente. Não temos o que fazer quando a gente enxerga o problema. Nós temos que pensar, primeiro e mais eficiente, descompactação do solo. Precisamos ter a água infiltrando no solo. Depois nós precisamos pensar em tratamento de semente específico. E depois nós temos que pensar em cultivares resistentes. Só que quando a gente vai buscar muitas vezes a informação de cultivares resistentes, nós temos dificuldades de achar para os nossos materiais aqui do sul. Então esse tem sido um grande desafio com fitóftora. Além disso, o fitóftora tem mais de 55 raças e quando o material é resistente, ele não informa qual é a raça, né, no catálogo das obtentoras de soja. Então isso tem sido uma dificuldade de manejo, mas de fato, se o produtor fizer essas 3 coisas, não significa que ele não terá problema com fitóftora, mas isso será minimizado. Então o grande problema é quando o produtor faz a semeadura e ocorre um alto volume de precipitação numa condição de solo mais frio. Esse ano nós teremos precipitações acima da média. Exatamente. No mês de novembro e dezembro, né, professora? Até eu conversei com o meteorologista sexta-feira passada, ele disse que temperaturas noturnas não teremos algo muito abaixo do que o normal. Da média. Mas essas chuvas e com o que aconteceu no ano passado, há uma possibilidade grande de acontecer novamente. Então, o produtor tem que cuidar muito quando vai semear, né? Exatamente. Não só tem probabilidade, como já está acontecendo. Então, alguns produtores que iniciaram a semeadura em algumas regiões já tiveram problemas mais pontuais do que o ano passado, mas esse problema ele tende a se agravar em função da previsão que a gente tem de ser uma condição um pouco mais chuvosa. Mediante isso, o produtor ele só pode adotar essas estratégias antes. Depois ele não tem mais estratégias para usar, porque a gente não tem um produto que ele possa aplicar para ter um controle e nessa situação ele já perde o primeiro componente de rendimento, que é a população de plantas, número de plantas por hectare. Então, dentro desse cenário, a gente tem perda do potencial produtivo da cultura, que não se recupera ao longo da cultura. O ano passado, o que aconteceu? Nós tivemos uma condição mais úmida na fase inicial, tivemos problema de fitóftora, só que depois o clima ele foi muito favorável para a cultura. Esse ano nós temos uma previsão de um ano mais neutro. O que significa isso aqui para o sul? Significa que a gente vai ter uma fase inicial mais chuvosa e provavelmente depois a gente vai ter períodos de veranico, que é comum aqui no sul. Então a gente vai ter uma precipitação intensa num dia e vamos ficar vários dias sem chuva, que é característico do Rio Grande do Sul. O nosso problema em anos mais secos ou neutros é que afeta não o volume de chuva, e sim a forma de distribuição. E, professora, quando que o produtor ele deve fazer o replantio, tomar a decisão de fazer o replantio? Qual é o nível de dano que
Porque no passado a gente acompanhou produtores que replantaram, tiveram o problema de novo, e aí replantaram, aí aquele replantio pela terceira vez já foi feito fora da janela e colheria melhor se tivesse deixado a primeira semeadura, mesmo com o tombamento, né? Essa decisão ela é muito difícil, porque você tem que analisar muitos fatores. Então, o ano passado eu visitei muitas áreas e a primeira pergunta que o produtor fazia professor, eu replanto ou não replanto? Essa decisão ela implica em se o produtor ele tem semente, se ele tem capacidade operacional para fazer esse replantio, né? Se são em áreas mais pontuais ou se a área está muito desuniforme. Então, essa decisão ela tem que ser tomada em conjunto com outras situações que o produtor tem na propriedade. De maneira geral, o ano passado, ele replantou, mas ele só replantou nos locais que estavam piores. Dificilmente se viu uma dessecação e replantio de toda a área. Então, assim, o que aconteceu? A diferença foi pequena entre dias e logo a soja conseguiu se igualar. Claro, na fase inicial você olhava, existia uma diferença de stand, de altura e de idade de planta, que depois, no final, pela condição climática que choveu, melhor e bem distribuído, isso acabou influenciando menos do que a gente esperava. Professora, por que cada vez mais a ferrugem asiática, por exemplo, tem sido mais severa e a gente tem enfrentado cada vez uma intensidade maior dessa doença? Bom, isso está ligado também à eficiência dos fungicidas. Se a gente pegar alguns anos atrás, 10 ou 15 anos atrás, a eficiência de controle dos fungicidas era em torno de 80, 80 e poucos %. Hoje a gente tem fungicidas que variam de 70, 72, 75, né, no melhor dos cenários que a gente consegue trabalhar. Isso porque, à medida que a gente vai repetindo o uso de fungicidas, e no passado a gente não tinha grupos químicos diferentes, praticamente a gente trabalhava com grupo químico triazol e subirulina, e repetia esse produto ao longo da safra, então o produtor fazia 2, 3 ou 4 aplicações do mesmo grupo químico, alternando às vezes só o nome comercial do produto. Isso fez com que a gente fosse selecionando cada vez mais a ferrugem mais resistente. No entanto, que a gente tem casos de resistência para o grupo químico triazol, que obviamente foi o primeiro a ser usado, alguns anos depois para as istubirulinas e mais recentemente para carboxamidas. A carboxamida é um grupo químico que entrou em 2014 no mercado. Então, o seu uso ainda não é tão longo assim. Então, isso nos preocupa porque cada vez que se descobre um grupo químico novo de fungicida e ele entra no mercado, ele permanece eficiente cada vez menos tempo. Isso por quê? Porque o fungo evolui. Porque o fungo que causa a ferrugem asiática, ele vai sendo selecionado pelo uso contínuo de fungicidas. Isso porque a gente tinha poucos grupos químicos. Continuamos tendo poucos grupos químicos, mas nos últimos anos a gente tem adotado uma estratégia que é a utilização de fungicidas multissítios, do tipo mancozeb, clorotalonil, oxicloreto de cobre ou alguns produtos à base de cobre. Bom, o que isso significa? Que eles são multissítios. Então, quando eu misturo esses fungicidas junto com o fungicida que eu já trabalhava, que são os sistêmicos, além de melhorar controle, eu consigo manter a eficiência desse fungicida por mais tempo. Só que a gente descobriu isso recentemente, apenas há alguns anos. Mas até a gente descobrir essa estratégia, a gente perdeu os 2 principais grupos químicos, que foi o triazol e a isobirulina. Eles perderam a eficiência e, em função disso, ao longo dos anos, a gente teve que diminuir o intervalo de aplicação. Se o produtor se lembrar, ele fazia a aplicação de fungicida com 28 dias. Hoje a gente está falando em intervalos de 12 a 15 dias. Então, toda vez que ocorre resistência de um fungo a fungicida, nós temos diferentes estratégias. Nós podemos aumentar dose, não é o que a gente faz para a soja.
Diminuir o intervalo de aplicação, isso a gente fez. E fazer misturas. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? Misturas com multissítio e diminuindo o intervalo de aplicação. Foi o que a gente fez nos últimos anos. Então, a gente está entre esse intervalo de 12 a 15 dias entre as aplicações de fungicida. Digamos que com relação às boas práticas agronômicas, o que pode ser feito por parte do produtor, do técnico, que atende esses produtores, para que a gente não aumente ainda mais esse problema de resistência? Isso. Existem algumas estratégias que, de fato, o produtor da nossa região faz muito bem, em função da ferrugem ter sido recorrente nos últimos anos. Primeira estratégia que ele pode adotar é começar a aplicação de fungicida de forma preventiva. Por conceito, o fungicida é muito melhor e ele foi desenvolvido para ser aplicado preventivamente. Nós utilizamos de forma curativa, mas isso tem algum custo, perda de residual e perda de controle. Mas ele tem a melhor performance de forma preventiva. Então, aplicar o fungicida cedo, de forma preventiva dentro do possível, começar sempre com os fungicidas melhores nas primeiras aplicações, nós chamamos isso de base forte. E hoje os melhores fungicidas são os grupos químicos mais novos, por exemplo, fungicidas à base de carboxamidas seria um exemplo. Trabalhar alternando grupos químicos, então, por exemplo, eu começo com produtos à base de carboxamida, por exemplo, e volto para produtos do tipo triazol e subirulina. Então, eu alterno grupos químicos, isso é importante. Outra estratégia importante é trabalhar associando multissítio nesses fungicidas sistêmicos. Então, isso é uma estratégia segura. Quando a gente pensa em controle de doenças, a gente pensa primeiro em eficiência e segurança, e depois em segurança. Ou seja, a gente quer minimizar o risco da atividade do produtor. A gente fala para ele, comece cedo as aplicações de fungicida e decida depois se precisa ou não fazer mais uma lá no final. Em alguns anos o produtor não tem poder de escolha, porque o clima é muito favorável, mas se o clima é bom para as doenças, é bom para a cultura. E ele tem que pensar nessas estratégias para minimizar riscos. Esse é um dos segredos do controle de doenças. Eu queria dizer para quem está nos assistindo que se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, é só fazer nos comentários da live aí que a gente pode repassar para a professora que eu estou cuidando. Então, participem, aproveitem esse momento. Com relação a intervalos, a fazer um tratamento preventivo, professora, a primeira aplicação ela é muito importante, né, nesse processo. E quantos dias seria o ideal para entrar na lavoura fazendo o manejo de doença? A decisão da entrada, a gente sempre falou muito no pré-fechamento das entrelinhas, mas a decisão de fazer o controle químico não está baseada no estágio fenológico da cultura. Ela está baseada em 3 coisas: clima, reação do cultivar às doenças e época de semeadura. Então, de maneira geral, o produtor que planta mais cedo, ele pode protelar um pouco a primeira aplicação, mas o limite para essa aplicação vai ser o pré-fechamento. Quanto mais tarde ele planta dentro da época recomendada, mais cedo ele vai fazer a aplicação de fungicida. Por quê? Porque, de maneira geral, o inóculo já foi gerado na região e ele precisa proteger essa soja do tarde. Então, a gente fala que o pré-fechamento é a última oportunidade que o produtor tem de fazer a aplicação de fungicida. Então, não é o momento para fazer, é o momento limite para fazer. Pode ser que ele faça em V3, pode ser que ele faça em V5 ou V6, mas o pré-fechamento é a última oportunidade dele colocar mais fungicida no bacheiro da planta. E a gente sabe que, dependendo do cultivar, a gente está falando de 30% a 40% do potencial produtivo lá na parte de baixo da planta, o que é muito importante. E depois que essa soja fecha, é muito difícil colocar fungicida lá embaixo. Algum produtor vai pensar, bom, mas depois que eu faço a primeira aplicação de fungicida, a soja vai estar fechada.
E qual é a diferença? A diferença é que você mantém as folhas do bacheiro, mantém menos inóculo de doença, seja doença de final de ciclo, seja septoriose ou oídio ou ferrugem, e você mantém assim o componente de rendimento que é folha e posteriormente vagem lá no bacheiro. Certo. E o intervalo de aplicação, professor, tem alguma pesquisa que vocês têm feito lá que reduzindo esse intervalo colhe mais? Sim. Vale a pena aplicar o produto no intervalo maior, fazer mais aplicações e eu tenho um custo para entrar na lavoura, Claro. para entrar... Essa relação, assim, como é que ela precisa ser avaliada? Isso. A gente tem ensaios já de muitos anos, onde a gente vem trabalhando com a questão dos intervalos de aplicação. A gente teve uma queda grande do intervalo de aplicação há alguns anos atrás. Nas últimas 3 ou 4 safras, basicamente a gente está trabalhando com esse intervalo de 12 a 15 dias, dependendo dos produtos. O intervalo, às vezes o produtor imagina assim, quando eu pego um fungicida sistêmico e misturo com um multissítio, que é essa estratégia que a gente usa para reduzir o risco, né? Ele pode imaginar que quando ele mistura fungicidas, ele pode aumentar o residual. Isso não procede, isso não ocorre na prática. À medida que ele mistura produtos, ele ganha eficiência de controle da doença, mas ele não mexe no residual. Então, hoje a gente fala que para produtos mais novos, né, do tipo que tenha carboxamida na sua composição, ele vai trabalhar com intervalos de 15 dias. Para produtos mais antigos, do tipo triazol e subirulina, ele vai trabalhar com intervalos de 12 dias. Então, como que começa a estratégia de manejo? Ele começa com os produtos do tipo triazol, carboxamida e subirulina, ou mistura tripla com carboxamida. Produtos que tenham carboxamida, um exemplo, nas 2 primeiras aplicações, e volta para produtos do tipo triazol e subirulina para as últimas aplicações. Nas primeiras aplicações, como é produto novo, ele vai trabalhar com intervalo de 15 dias, certo? Nas últimas aplicações, como o produto é mais antigo, ele vai trabalhar com intervalos de 12 dias. Por que a gente trabalha com intervalo de 12 dias para os produtos mais antigos? À medida que eu uso esse produto, o fungo se acostuma e aí eu preciso diminuir o intervalo de aplicação para manter controle. Então eu começo com intervalos maiores, à medida que a cultura se desenvolve, eu uso produtos mais antigos e diminuo o intervalo. Essa estratégia é segura principalmente se eu trabalhar associando a esses produtos os multissítios. Quem? Mancozeb, clorotalonil e produtos à base de cobre. Todas as aplicações é indicado o uso de multissítios? É indicado. Se a gente pegar o uso de multissítio hoje no Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que mais utiliza multissítio, em torno de 2 aplicações e meia, né, de multissítio. Isso por quê? Isso por causa da ferrugem. Outros estados usam? Usam, mas nós utilizamos principalmente para controle de ferrugem, porque a performance desses produtos para ferrugem são muito eficientes. Professora, e na questão da tecnologia de aplicação, o campeão do SESB, se eu não me engano, faz aplicações com 60 ou 80 litros de água, né, por hectare. Como avaliar isso? O que é indicado fazer? Como deve-se proceder com a questão da tecnologia de aplicação, volume de caudas? Isso. Nos últimos anos, a tecnologia de aplicação passou a ser muito importante. Não que ela não fosse antes, mas nos últimos anos o produtor teve que alinhar mais a sua tecnologia de aplicação. Por quê? Como os fungicidas perderam eficiência ao longo dos anos, agora o produtor tem que colocar o produto no alvo. Antigamente, qualquer quantidade de gotas no bacheiro era suficiente para ter um bom controle da doença, já que os fungicidas eram muito eficientes. Hoje não, como os fungicidas perderam eficiência, a gente tem que colocar de forma assertiva. Tecnologia de aplicação não tem uma receita pronta.
Às vezes o produtor imagina, o produtor que trabalhar com 60 litros nunca vai ter uma boa cobertura. Depende da tecnologia que ele utilizar. Ou o produtor pensa assim, se eu trabalhar com 150 litros, garantia que eu vou ter uma boa cobertura. Também não é exatamente assim. O que a gente fala é, para controle de doenças em geral, a palavra de ordem é cobertura. Ou seja, ele tem que dar uma boa cobertura em todas as partes da planta e nas folhas. Porque apesar dos fungicidas serem sistêmicos, eles não têm uma boa movimentação lateral e eu tenho que ter uma boa cobertura. Então, pontas com tamanho de gota médio e pequeno são eficientes, evitar tamanho de gotas grandes. Gotas muito pequenas tem que se cuidar com a questão de temperatura, umidade do ar e outros fatores, mas de fato dá uma excelente cobertura. E o volume de cauda hoje não é um indicativo de sucesso ou insucesso. Na nossa região, em média, o produtor trabalha entre 80 e 120 litros, é um volume, uma faixa razoável para ele trabalhar. Tem produtores que trabalham com menos? Sim. Tem sucesso? Sim. Mas ele tem que ter a tecnologia de aplicação muito mais ajustada. Então, esse é o motivo pelo qual nos últimos anos se fala mais em tecnologia de aplicação para fungicidas, justamente pela perda de eficiência dos fungicidas ao longo dos anos. Certo. As doenças de final de ciclo, professor, apesar de ser de final de ciclo, o controle se faz no início também, né? Exatamente. Apesar do nome ser doenças de final de ciclo, deveria ser doença de início de ciclo, porque septoriose, antracnose, mancha-alvo, crestamento de cercóspora estão na semente e na palhada. Isso significa o quê? Que quando eu tiver área verde, a taxa, dependendo da taxa de transmissão que ele tem da semente para a parte aérea, eu vou ter mais ou menos doença associada ao clima. Então, a doença de final de ciclo ocorre já na emergência, só que o maior dano que se mostra é na fase de enchimento de grãos. Na nossa região, a gente não tem não temos ocorrência importante de antracnose e praticamente não temos ocorrência de mancha-alvo, que são as duas doenças de mais difícil controle no Centro-Oeste. E por que isso? As doenças chamadas doenças de final de ciclo matam muito rapidamente o tecido. E o fungicida, para ser absorvido, ele precisa de tecido verde. E aí, quando eu tenho pouca área verde, a entrada do produto na planta ela é menor também. Então, eu perco a eficiência de controle porque entra menos produto devido a áreas mortas que não são capazes de absorver fungicida. Professor, ano passado nós acompanhamos algumas colheitas e em áreas com produtividade acima de 90 sacas. E o produtor perdendo por doenças de solo. Quais são as principais doenças? Isso pode ser um problema ali na frente? Exatamente. Os fungos de solo e os fungos que causam podridão de raiz, nós só temos uma oportunidade de controlá-los, via tratamento de semente. Então, a gente não tem um produto que a gente aplique na parte aérea que possa descer ou que a gente aplique em área total no solo para resolver esse problema. Então, a nossa estratégia é fazer um tratamento de semente para minimizar. Não existe um tratamento de semente que seja 100% eficiente e para controle de fungos de solo e fungos que causam podridão de raiz, a eficiência de controle é baixa. Então, hoje nós temos trabalhado com a questão de infiltração do solo. Então, por exemplo, para a podridão vermelha das raízes, para fitóftora, para risoctônia, podridão de risoctônia, que são podridões radiculares, eu preciso ter um solo que infiltre bem. Então, essa é a primeira estratégia, porque não há cultivares resistentes, né, para fitóftora sim, mas para podridões radiculares em geral não. Não existe produto para aplicar na parte aérea, então a estratégia que eu tenho é melhorar a infiltração do solo e trabalhar com tratamento de semente. Fora isso, não temos estratégias eficientes e que possam ser adotadas após a visualização do problema. Professor, para nós já nos encaminharmos aí para o final da nossa conversa,
um problema que tem crescido, principalmente na região dos Campos de Cima da Serra, mas vem vindo mais aqui perto de Passo Fundo. No passado, nós somos uma lavoura aqui do lado de Passo Fundo e com muita... Agora me fugiu o nome da incidência de mofo branco. De mofo branco, Isso. obrigado, me deu um branco. Incidência de mofo branco. É uma doença cara de se tratar, digamos assim, e o que dentro da pesquisa tem se discutido a respeito? Isso, o mofo branco de fato é uma doença muito importante, ela vem aumentando ao longo dos anos porque o manejo não está sendo feito de forma eficiente e esse fungo ele forma estruturas de sobrevivência, ou seja, ele forma os escleródios numa safra e são esses escleródios, que é essa estrutura de sobrevivência, que vai ficar para a safra seguinte. Então, nós temos a professora Jaqueline, né, que trabalha com a gente lá na Universidade de Passo Fundo, ela é doutora em fitopatologia e ela está trabalhando muito com mofo branco. Inclusive, nós teremos um evento no dia 8, né, lá na Universidade de Passo Fundo, onde a gente vai abordar diferentes temas, inclusive um tema específico que é o mofo branco. Então, já aproveito a oportunidade, né? Está na tela aqui para vocês acompanharem a programação. Nós teremos a parte de fisiologia, a parte de tecnologia de aplicação com o professor Boller, fisiologia com o professor Geraldo Chavarria, a parte de pragas com o professor Salvadori, a parte de doenças, ferrugem e outras doenças, tombamento comigo, né? Que vou apresentar esse tema, e a doutora Jaqueline com a parte de mofo branco. Então, convido a todos para participar, vai ser uma oportunidade bem interessante, onde os professores da UPF vão promover esse evento com as pesquisas, abrindo as pesquisas que são conduzidas na universidade. Então, ainda falando do mofo branco, o mofo branco é uma doença de difícil controle justamente porque ele tem um manejo diferente, um manejo químico diferente do que a gente faz para ferrugem, precisa de produtos específicos, a ocorrência dele é no florescimento. Então, às vezes, o produtor não se programa para fazer a aplicação porque a previsão diz que não vai chover naquele momento. Então, a infecção é via floral e aí ele tem que proteger a flor, ele tem que fazer a aplicação sequencial, porque a gente trabalha com soja de hábito indeterminado. Então, fazer fungicida específico, no momento correto, com aplicação sequencial e, principalmente, trabalhar um pouco com a questão de população de plantas. Quando a gente trabalha com plantas muito adensadas, o microclima favorece muito a ocorrência de mofo. E a questão do manejo é que, como nos últimos anos tem tido epidemias importantes, a quantidade de escleródio formada e residente na área, que fica para o ano seguinte, ela tem aumentado. Então, sempre que chover no florescimento e o produtor já tiver problema de mofo branco na área, com certeza ele terá problema novamente. O que ele pode fazer? Ele pode optar por trabalhar com cultivares de hábito determinado para florescer tudo junto e fazer a aplicação mais assertiva, associar controle químico e biológico, porque existem vários produtos biológicos que são degradadores de escleródio. Lembrando que produtos biológicos não são químicos, ou seja, eles precisam de tempo e aplicações sequenciais ao longo do ano para ter eficiência. Essa pergunta que eu ia fazer, muitas vezes ele aplica o produto biológico um ano, já espera que no ano seguinte, já tenha controle. Normalmente aplica após a colheita, né? Isso, ele tem várias opções de aplicar, mas ele tem que pensar o seguinte, ó, é um organismo biológico, ele está introduzindo no solo, ele tem que aplicar, reaplicar várias vezes ao longo do ano. Precisa ter umidade no solo porque o patógeno, né, no caso o organismo biológico, precisa se desenvolver. Mas ele não pode ter em mente que é um produto químico, ou seja, ele aplicou uma vez, ele tem resposta. Muitas vezes ele leva alguns anos
para ele conseguir ter um equilíbrio desses organismos degradadores de escleródio, para então começar a ver o resultado. Então ele faz associação químico e biológico. Na entre-safra, se você fizer mais de uma aplicação, existe essa possibilidade e tem resultado positivo? Tem resultados positivos com aplicações. A gente está falando de 2 a 4 aplicações ao longo do ano. Quando eu tenho umidade, não é produto para substituir o químico. Ele é um produto para revitalizar a microbiota do solo, mas o alvo dele é degradar escleródio. Então, o biológico funciona muito bem, o químico funciona também, só que o que é mais complicado é acertar o momento de entrada, porque a soja que a gente trabalha hoje é de hábito indeterminado. Às vezes está preparado e chove, não tem como entrar. E chove também, não consegue entrar. Então, assim, a gente vai falar bastante lá no evento sobre mofo branco, que é um problema recorrente, principalmente de regiões mais altas. É um conjunto de estratégias que vai resultar num bom controle, né, Isso. professor? E infelizmente para mofo branco nós não temos cultivares resistentes. Então isso dificulta mais ainda as estratégias de manejo. Então qual que seria o manejo? Trabalhar com uma população um pouco menos adensada, preferencialmente escolher cultivares de hábito determinado, preparar o controle químico com fungicidas específicos, né? E trabalhar sempre associando, sempre que possível, químico e biológico. Certo, professora. Da minha parte, não tenho mais perguntas. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, ó. Temos resultados com biológicos comprovados. Quantas safras para começarmos a colher esses resultados aqui? Sem falar. Pergunta do Hélio Cabral. Deve ser para mofo branco. O biológico, sim, ele tem resultados científicos comprovados. Claro que é muito importante o produtor escolher produtos de qualidade, de empresas idôneas, isso é importante. E a gente acompanhou algumas áreas, e a professora Jaqueline também tem trabalhado, a gente percebe aí 2, 3 anos, né, para o estabelecimento desse patógeno, dependendo de como o produtor adota essa estratégia de aplicação do biológico. Tá certo, professora. Muito obrigado pela tua participação. Mais um ano começando, um ano de produção de soja começando, e você de novo aqui. Então, desejo uma boa safra para nós e que esse ano seja um ano tão bom quanto o ano passado, né? Exatamente. Eu gostaria de deixar uma mensagem aí para os produtores e técnicos que estão nos assistindo, que se preparem bem, se preparem com conhecimento técnico. Hoje a gente sabe que existe muita informação na internet, mas procurem informações de instituições de pesquisa, de ensino, que tenham a oportunidade de disponibilizar essas pesquisas e sempre tenham essas informações para tomada de decisão das estratégias de controle que vocês vão adotar. Então, diante de tanta informação, é importante o produtor selecionar as melhores informações, porque elas vão ajudá-lo na decisão das estratégias que ele vai adotar lá no campo. E outra mensagem que eu quero deixar é que para controle de doenças não tem milagre. É fazer tudo certo, entrar no momento correto, adotar as estratégias de baixo risco, que trabalhar alternando produtos, usar multissítio, não abrir intervalo de aplicação, que são estratégias que minimizam o risco e, consequentemente, ajudam a manutenção do potencial produtivo da cultura. Certo, então, novamente, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos pela audiência. Lembrando que na sexta-feira que vem teremos mais uma live semanal aqui do projeto Desafios da Soja. A gente conta com o patrocínio da BASF esse ano. E obrigado a todos, então, pela audiência e até a próxima.